Fala, investidores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, pessoal, eu vou trazer para vocês a taxa Selic. Vamos falar sobre a taxa Selic, vamos falar sobre a super quarta, vamos falar sobre futuros movimentos que vão acontecer esse ano de 2024, o que os analistas falam, o que as notícias dizem, vários detalhes sobre essa super quarta que passou. Se você já é um seguidor, um inscrito no canal, deixe seu gostei aí para fortalecer. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal porque o vídeo vai ser topado, tá bom? Sem mais delongas, pessoal, roda a vinheta! Isso mesmo, pessoal, a super quarta chegou. Notícias e mais notícias nós temos aí para dar e vender. Então a gente já vai começar, pessoal, com algo muito interessante que foi a taxa Selic. A taxa Selic, pessoal, ela caiu para 10,75%. Saímos aí de um patamar de 11,25% para 10,75%. Uma queda bem interessante, pessoal, bem interessante mesmo. Aonde nós temos aí essa movimentação que tivemos na taxa Selic para baixo. Isso faz com que muitas coisas possam acontecer, que inclusive é interessante vocês saberem que quando a taxa Selic tem essa movimentação, muitos ativos da renda variável começam a se movimentar. Ou seja, muitos investidores da renda fixa começam a pensar: poxa, acabou aquela renda de 1% ao mês, acabou aquela renda de próximo a 1% ao mês, porque 10,75% já está bem abaixo do 1% ao mês. E com projeções de cair mais, 10,25%, 9,75%, e com projeções até o final do ano, acreditando aqui que possa ser que caia mais. E as próximas reuniões do Copom, como vocês estão vendo aí na tela, nós temos aí para próximo mês, maio, entre dia 7 e dia 8, a cada 45 dias, o Comitê de Política Monetária do Brasil se reúne para verificar como é que está a taxa Selic, ver algumas projeções e, se possível, manter, cortar ou aumentá-la. Nesse momento, nós estamos sofrendo aí a queda. E isso faz com que a taxa Selic, influenciada através de muitos outros ativos, venham a ter variações, desde positivas, negativas até no neutro. E a próxima reunião vai ser dia 7 e 8 de maio. Nós temos aí um grande período até se estabilizar para sabermos se haverá cortes ou não. Mas a projeção, como o próprio Banco Central, junto com Roberto Campos Neto e o comitê, está prevendo mais 0,5 ponto percentual. Ou seja, vamos continuar com essa projeção de queda. E o Ibovespa, pessoal, reagiu positivamente, como vocês estão vendo aí, reagiu positivamente com essa notícia e já está nas altas, crescendo mais de 1,25%, crescendo mais de 1.595 pontos percentuais aí na sua cotação. Também, lá nos Estados Unidos, o S&P 500 também, com relação ao Fed, que também manteve a taxa, não teve queda, teve crescimento de 0,89%, crescimento de 46 pontos, 11 lá no S&P 500, o índice que mede a Bolsa Americana. Lá nos Estados Unidos, o Fed manteve a taxa de 5,25 a 5,50. E o que é isso quer dizer? Lá nos Estados Unidos, a taxa de juros é em dólar, ou seja, a cada 1% você vai ter que multiplicar com o rendimento do Brasil se você investir lá nos Estados Unidos. Por isso a importância de você diversificar o seu patrimônio, saber alocar verdadeiramente seus ativos, saindo de criptomoedas, lá nos Estados Unidos, investindo em ações brasileiras e conseguir ter uma noção. Mas para isso você tem que ter conhecimento, paciência e estudar muito. Então o canal aqui serve para isso, para trazer conhecimento para você, para ajudar você a desenvolver novas estratégias de diversificar positivamente o seu patrimônio, tá bom? Então o Fed manteve-se entre 5,25 e 5,5 nos Estados Unidos, os juros lá. Isso quer dizer o quê? Ainda o mercado americano concentra o maior capital do mundo, porque muitos países, muitos investidores mantêm o dinheiro lá para conseguir altas rentabilidades. Possivelmente haverá novas quedas com relação à taxa de juros dos Estados Unidos. E isso vai trazer grandes
grandes movimentações para o mundo inteiro. Porque, imagine, os Estados Unidos começa a diminuir agora a taxa de juros, caindo para 4,9, 4,5. Então, muitos investidores vão sair de lá e vão procurar capital, vão procurar oportunidades. E a Bolsa Brasileira ainda é muito pequena, ainda está com PL muito barato para esses investidores. Então eles vão vir. Então há necessidade de se movimentar, há necessidade de você começar a comprar ativos baratos. Claro que faça parte do seu perfil de investimento, porque daqui para meio do ano, em junho ou julho, o Fed começará a se movimentar na taxa de juros lá. E isso fará com que muitos investidores estrangeiros viriam para o Brasil, investindo e aumentando ainda mais as ações dos fundos imobiliários, para que quem está hoje se movimentando vai conseguir beber uma água limpa. Porque futuramente, pessoal, pode ter certeza, eu estou avisando aqui, haverá muitos ativos caros. Ativos hoje que você tem um PVP de 0,96, 0,84, 0,85, 0,99, não vai existir mais. Fora também os dividendos, que quando aumenta o PVP, quando aumenta a cotação, diminui o dividendo. Então, vocês têm que começar a se movimentar quanto antes, pessoal, porque pode acontecer esse ano de muitos investidores estrangeiros virem para a Bolsa Brasileira trazendo o seu dinheiro. E também uma notícia muito interessante é que o Banco Central é eleito a autoridade monetária do ano, reflexo do trabalho de Roberto Campos Neto e sua equipe com relação à taxa básica de juros. É um trabalho muito bem feito. Desde a época do governo anterior, ele não foi conglomerado de governo algum. Apesar de ter sido colocado pelo governo anterior, ele não obteve nenhuma apartidária política. Ele ficou neutro, aonde ele trabalhou profissionalmente com o exercício do cargo para manter a taxa de juros, que hoje está caindo, mas que lá na época ele manteve naquele padrão para que fosse necessário fazer as devidas movimentações. Isso faz com que a gente entenda que o profissional tem que ser profissional. Isso faz muito bem o trabalho, tanto até que está sendo elogiado, já foi muito bem premiado. Então, Roberto Campos Neto, parabéns. Agora, a pergunta que fica, em 2025, que quando acaba o período que ele foi proposto a trabalhar, será que ele vai ser indicado novamente? Será que vai haver outra pessoa colocada lá? Será que essa outra pessoa vai ser apartidária? Vai ser neutra? Vai ser favorecida? Será? Então a gente tem que ficar muito preocupado, pessoal. 2025 haverá muitas movimentações ainda com relação à política monetária, ao Banco Central, às ações estatais, ao governo. Tenham muito cuidado, pessoal. Hora de movimentações. 2024 é o ano do barateio, é o ano da bolsa descontada, é o ano dos investimentos. Acordem para a vida, pessoal. E nós vemos aí que a taxa Selic caiu, nós estamos vendo aí a evolução, ela está caindo aí pela sexta vez consecutiva, né? O Banco Central está derrubando bastante, junto com o Comitê de Política Monetária, o Copom, derrubando bastante a taxa Selic, influenciada também trazendo o IPCA. Então nós temos aí uma taxa Selic hoje com 10,75%. Lembro, está acabando o oba-oba da renda fixa do 1% ao mês. E nós temos a trajetória da inflação, pessoal, que nos últimos 12 meses bateu 4,5%. Né? Nós temos aí um histórico bem interessante da inflação, está na tela para vocês verem, uma margem bem interessante. Temos uma relação entre o mês anterior e o mês posterior, vindo em fevereiro 0,83, vindo em janeiro 0,4, vindo em dezembro 0,6. Nós estamos aí com uma movimentação bem interessante da inflação, 4,5, podendo aumentar ou diminuir. Segue muito a Selic, a inflação. Então, se a Selic está caindo, tende a também a inflação equilibrar-se ou inverter. Então, nós temos que ter muito cuidado com relação a isso, porque uma depende da outra. Então, é necessário vocês saberem essas informações para seus investimentos e suas escolhas. Porque muitos fundos imobiliários, muitas empresas têm dívidas atreladas à inflação, têm dívidas atreladas à Selic. Então, é necessário vocês perceberem isso para saber qual ativo escolher. Pensem bem.
E nós temos uma dívida bruta no Brasil aí bem alta, pessoal, em relação ao PIB. Nós estamos aí com uma dificuldade muito grande com relação à dívida bruta, né? Essa dívida pública do Brasil está sofrendo muitas variações. Isso pode acontecer, isso vai acontecer, só que isso é reflexo do governo. Então, nós que trabalhamos, nós que contribuímos, nós que estamos lá no dia a dia, nós precisamos entender que somos não corresponsáveis, somos apenas as pessoas que movimentam a economia. Eles que gerenciam, os políticos que gerenciam essa economia. E a dívida bruta está muito alta. Isso influencia negativamente no país, para investidores, para as empresas, para a inflação. Então, nós vemos aí uma movimentação negativa. Por quê? Porque o governo quer tentar zerar a margem do déficit, mas não está conseguindo. Promete fazer, mas não vai fazer. Então fica aquela imparcialidade que a gente não tem a entender. Porque o Fed não tem pressa para diminuir a taxa de juros nos Estados Unidos. Por quê? Porque lá está concentrado muito capital estrangeiro. Muito capital estrangeiro está concentrado lá e diversificado. Quando ele começar a cortar, está muito alta a taxa de juros lá. Para o cidadão norte-americano, está muito alta. Então, está começando a ter negatividade. E está vindo a eleição. Isso afeta negativamente a avaliação do mandato do cara que está lá, que é o Joe Biden. E também afeta positivamente o concorrente, que é o Donald Trump. Então, essa notícia refere-se à pressa do banco. Lembrando que o banco é totalmente neutro com relação à política. Por isso que ele tem essa movimentação. Mas provavelmente, logo mais, acreditando que o Fed haverá um corte, provavelmente no meio do ano, vai ter essas movimentações, como eu falei para vocês. Tem ter a chance de 3 cortes ainda em 2024. Pode ser 0,3%, 0,2%, 0,1%, ou pode ser 50%, 0,5%, né? Que nem o Brasil está fazendo. Mas o que ele está deixando claro é que ele vai haver, podendo acontecer. Isso faz com que os investidores comecem a se movimentar. Peraí, se vai ter corte lá, é melhor movimentar logo. Vender meus ativos para pegar o meu lucro e pegar o meu investimento inicial e alocar em outro capital que está começando a ascender, como o Brasil, como a Bolsa de Valores, como o índice de fundos imobiliários, porque ambos estão descontados, ambos estão com o PL abaixo. Isso faz com que muitos investidores estrangeiros tragam dinheiro para o Brasil. E faz com que a gente que comprou barato comece a lucrar, tanto em dividendos quanto na cotação. E a taxa básica de juros dos Estados Unidos, você consegue ver aqui que desde 2020 para 2022 manteve-se bem baixa, né, como vocês estão vendo, mas teve esse crescimento, um crescimento acima da média. Não é normal para o cidadão norte-americano esses juros altíssimos. E infelizmente isso está na corda do pescoço. E eles não estão aguentando mais. Eles precisam diminuir a taxa de juros para desacelerar, dessufocar, deixar de pressionar o cidadão. Isso faz com que o governo, o Fed, que é o banco, tenha grandes movimentações para diminuir a taxa de juros, fazendo com que capital estrangeiro saia dos Estados Unidos. É uma via de mão dupla, pessoal. Sempre vai acontecer isso. Trazendo também uma notícia estrangeira, o Japão, o Banco Central do Japão, abandona a política radical e faz o primeiro aumento de juros em 17 anos. Saindo de 0,1 negativo para 0,1 positivo. Isso afeta também positivamente o mercado estrangeiro, porque o Japão está começando a mexer nos juros dele depois de 17 anos. Por quê? O que está acontecendo? Será que lá está pior? Está melhor? E o mundo? Então a gente precisa ter essa visão do cenário macroeconômico com relação à economia para que a gente também saiba onde deve alocar nosso capital. Essa diferença que vocês conseguem ver aí no gráfico, o IFIX está na setinha azul. Vocês conseguem perceber que ele está caindo, depois sobe, depois iguala e depois cresce. Desde 2010 até 2022, nós vemos aí o IFIX comparando a taxa Selic sempre crescendo. E nós temos esse comparativo que o IFIX ele sempre vai acompanhar a taxa Selic, né? Positivamente ou negativamente. Porque muitos investidores vão e muitos investidores saem quando o mercado é oportuno. Pergunta que você precisa saber:
Aí, caiu a taxa Selic, beleza. 10,75%, beleza. O Banco Americano vai cortar futuramente os juros lá para o meio do ano, beleza. Japão está começando a movimentar a economia lá, beleza. O que eu preciso fazer? Quais ativos eu devo comprar? Onde eu devo me movimentar e me posicionar, véio? Me dê uma ajuda. Nessa matéria que vocês estão vendo aí, a taxa Selic faz o fio de tijolo voltar ao radar dos investidores. Essa matéria é de fevereiro, mas desde a queda que a taxa Selic vem tendo, os fundos de tijolo de logística, fundos de galpões logísticos, centros industriais, imóveis residenciais, todos, hotelaria, eles estão começando a ganhar notoriedade. Por quê? São fundos altamente valorizados pelo patrimônio, que a cada 6, 12 meses tem a reavaliação patrimonial, que faz com que a cota já suba automaticamente, e também tem a movimentação de compra, venda, aluguéis. Isso faz com que, quanto mais baixa a taxa Selic, mais interessante é para o fundo a dívida quitar, a dívida diminuir. Muitas empresas têm as dívidas indexadas, como eu falei, ao CDI, ao IPCA, ao IGPM. Isso faz com que esses indexadores sofram variações de acordo com a movimentação da taxa Selic. Isso faz com que as dívidas das empresas diminuam em milhões durante o ano. Isso faz com que os fundos de tijolo no índice IFIX se destaquem mais. Você vai ver. Por enquanto, você vai ver, como eu trago vídeos no canal. Fundos de tijolo descontados, 0,94, 0,89, 0,85, 0,99. Fundos de tijolo bilionários, com patrimônio de 3, 4, 5 bilhões, com mais de 25, 17, 20 imóveis. Galpões logísticos gigantes. Vacância de 3, 4% no portfólio todo, mas mesmo assim descontado. Por quê? Porque ainda não tem essa visão, mas logo você não vai ver mais. Você não vai ver fundos imobiliários de tijolo descontados. Então a oportunidade é agora, pessoal. A oportunidade é agora. Analisem bem antes de investir. Não é recomendação, mas eu estou aconselhando vocês a estudarem, tá bom? Aonde eu não devo me posicionar. Tá bom, beleza, você já explicou, eu entendi. Fundos imobiliários, é interessante as ações, é interessante analisar o cenário macroeconômico, é interessante. Mas o que eu devo evitar? Cara, você precisa evitar poupança e tesouro direto indexado a Selic. Não vai trazer mais rentabilidade alguma para você. E nós temos agora na tela uma comparação quanto rende R$1.000 na poupança no Tesouro Direto e o CDB após o corte da taxa Selic para 10,75%. Vocês vão começar a perceber na próxima imagem que eu vou trazer que não está mais sendo viável investir na Selic, investir em CDB indexado a Selic e investir na poupança desde sempre. Eu vou mostrar para vocês aqui para vocês entenderem. E vamos fazer uma comparação em 5 anos, R$1.000 investidos. Quantos por cento você teria de rentabilidade líquida nesse período? Vamos lá. Na poupança, você iria investir R$1.000 e em 5 anos você teria R$1.451,05. Uma rentabilidade líquida de 45,11%, pessoal. A mais baixa do mercado. Lá no LCI e no LCA, que paga 96% do CDI, que não tem imposto de renda, você teria R$1.704,25. Uma rentabilidade líquida de 70,43%. Claro que nós temos o CDB, que vocês veem aí, o Tesouro Selic, com vencimento, mas a comparativo para você ver a disparidade entre a poupança e um LCI e um LCA. Lembrando que LCI e LCA é algo relacionado ao tesouro direto, à renda fixa. Mas você escolhe muito bem. Não é recomendação, tá bom? É apenas um comparativo para você entender que o tesouro, o valor, o dinheiro alocado em um ativo pode fazer com que você perca de ganhar. Você perca dinheiro. Além de perder, você perde de ganhar. Então, é necessário você analisar bastante, saber o que precisa fazer para não tomar decisões precipitadas e decisões ignorantes. Tá bom? Então, pessoal, o vídeo que eu queria trazer para vocês era esse. Era um pouco mais sobre a taxa Selic,
os valores que a gente precisa analisar, o cenário macroeconômico da economia. Eu tô com uma pegada desse vídeo agora mais interessante. Queria muito o feedback de vocês. Deixem nos comentários se vocês gostaram desse tipo de vídeo, um vídeo mais interativo, onde eu falo mais, eu trago mais interações, trago mais informações. O que é que vocês acham? Gostaram desse vídeo? Dependendo da aceitação, eu vou trazer mais outros vídeos para vocês, trazendo reações, trazendo notícias, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, o conteúdo do vídeo é de caráter educativo, com pretensão alguma de fazer você comprar ou vender algum ativo. Estudem e analisem. A decisão tem que ser sua, tá bom? Forte abraço, pessoal, e vamos juntos, rumo à independência financeira.